a estar gerando nosso culto aqui. Que você abra seu coração, porque Deus quer falar contigo nessa noite, tá certo? E Deus, Ele supre o desejo do nosso coração. E aonde há expectativa, Deus se move, amém? Então coloque expectativa no que Deus vai estar fazendo nessa noite, amém? Aleluia, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pela tua fidelidade, muito obrigado pelo teu amor, Pai. Muito obrigado, Pai, porque até aqui você tem nos sustentado, você tem nos dado força, você tem nos livrado, Pai, de todo do laço do passarinheiro, de toda cilada do inimigo. Você tem nos dado força, você tem feito com que nós venhamos abundar em toda graça. Muito obrigado pela paz, pela alegria, obrigado pela sabedoria que vem de Ti, Senhor, para que a gente possa adquirir riquezas. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite que você criou, para que nós venhamos poder nos alegrar em Sua presença e cantar louvores ao Seu nome, Pai, porque você é um bom Deus, você é um bom Pai, e nós queremos te louvar nessa noite. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja, pela igreja aqui das Malvinas, Pai. Obrigado por esse bairro, Pai, sendo alcançado pela palavra que vai estar sendo lançada, Senhor, nessa noite, pelas palavras que estão sendo lançadas nesse lugar, Pai. Nós te damos graças por vidas sendo transformadas, Pai. Nós declaramos, Pai, que vidas virão, Pai, do norte, do sul, do leste, do oeste, Pai, e vão ter de encontro com a Tua palavra nessa noite, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito, Pai, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Obrigado porque Ele se faz presente nesse lugar, Senhor, e Ele tem um poder, Pai, de transformar, Senhor, as nossas vidas. Obrigado porque você prescruta os nossos corações, você conhece o nosso coração, você sabe aquilo que nós precisamos, Pai, você sabe aquilo que nós desejamos, você sabe aquilo que nós precisamos alinhar, ajustar, e nós abrimos a nossa vida, Pai, diante de você. Nós abrimos o nosso coração nessa noite para te conhecermos, para entendermos os planos, os propósitos que você tem para a nossa vida, Pai. Nós queremos te louvar, nós queremos te adorar, nós queremos bendizer o teu nome, porque tu és santo, porque tu és poderoso, porque tu és majestoso, porque nós temos prazer em tua presença, Pai. Você diz na sua palavra, Pai, se deleita no Senhor e você suprirá os desejos do nosso coração, Pai. Nós nos deleitamos em você nessa noite, nós nos regozijamos em você. Sabemos que você é um bom Deus, sabemos que você é um bom Pai. Nós amamos a sua presença, Pai. Nós amamos a sua presença. Você diz na sua palavra, Pai, que onde há 2 ou mais reunidos em seu nome, você se faz presente, Pai. E nós temos convicção que você está aqui presente nesse lugar, Pai. E onde a tua presença está, Pai, você diz que há liberdade, Senhor. Oh, e nós somos livres, Senhor, para te louvar. Nós somos livres para te exaltar, Pai. A nossa força é para você, Pai. Os nossos pensamentos são para ti. Oh, a nossa inspiração, Pai. Tudo que nós temos, Senhor, nós queremos consagrar a ti nessa noite. Muito obrigado, Pai. Eu te dou graças, Senhor, pelo grupo de louvor que vai ministrar louvor essa noite para ti, Pai. Eu te dou graças por ele sendo inspirado por você, Pai. E tocando os corações, Pai, e tocando, Pai, o seu trono, a sua graça. Obrigado por tudo que você tem liberado nessa noite para nós, Pai. Sabemos que você, Pai, tem uma mesa posta, um maná novo, Pai, um maná fresco novo, Senhor, para as nossas vidas, Pai. E nós queremos se assentar à mesa, Pai, e desfrutar de tudo aquilo que você preparou para nós. Oh, Pai, nós não vamos sair daqui famintos, Pai, mas nós vamos sair daqui, Pai, saciados da Tua palavra, Pai, cheios do Teu Espírito, cheios da Tua unção, cheios da Tua graça, Pai. Muito obrigado, Senhor. Oh, muito obrigado porque você é bom. Muito obrigado porque você é fiel. Oh, nós queremos te louvar no nome de Jesus. Oh, querido, você pode orar um pouco em línguas nessa noite.
você que é batizado no Espírito Santo, você pode orar um pouco em línguas nessa noite e encher esse lugar de adoração, encher esse lugar de gratidão. Eu não sei você, mas eu tenho gratidão em meu coração por tudo que Deus fez por minha vida. Ele nos resgatou do império das trevas, meu querido. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Ele nos libertou da escravidão do pecado. Obrigado, Jesus. Oh, ramacadalabaca sequerere manarabaca sobroboco sombra massa. Ei, brequete querere manarabaca sobroboco sombra manarabarabas. Ei, brequete querere manarabaca sobroboco coro marras. Prombre de que te que pra mamama se querere manarabaca sobrobos. Prombre que te querere manarabarabas sobroboco querere manarabas. Oh, xarabaha se que te me que promos. Oh, rababaca sobroboco sobre ele manarabas se que te paz. Oh, xarabaca manarabas sobre que te querere manarabas. Obrigado, Senhor, porque você é o nosso pastor, Pai. Você nos faz deitar em verdes pastos. Você nos guia a águas de descanso, Pai. Você refrigera a nossa alma, Pai. Oh, em Ti achamos refrigério, Pai. Em Ti achamos segurança. Você é o nosso Senhor. Você é o nosso pastor. Você é o nosso dono. Você é o nosso amigo. Colocamos a nossa confiança em Você. Oh, Pai, nós Te agradecemos, Pai, pela Tua bondade. Muito obrigado pela Tua fidelidade. Oh, muito obrigado pelo Teu amor, Senhor. Oh, nós Te adoramos nessa noite. Tu és fiel. Oh, Tu és fiel. Nós Te adoramos, Senhor. Oh, Te amamos, Paizinho querido. Nós Te amamos, Senhor. Tu és tão precioso para nós. Nos rendemos em Sua presença, Pai. Oh, essa será uma noite, Pai, onde conheceremos mais a Sua presença, mais a Sua pessoa, Pai. Nós temos fome e sede da Tua palavra. Muito obrigado. Nós Te louvamos. Nós Te adoramos. Oh, Santo Espírito, Você é livre para se mover entre nós. Nós somos a Sua igreja. Nós somos o Seu povo. Oh, obrigado, Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor. Oh, obrigado. A gratidão em nossos corações. Nós somos gratos. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Obrigado por cada pessoa, Pai, que já chegou nesse lugar. Obrigado pelas que estão vindo, Pai. Oh, Você conhece cada coração, Pai. Obrigado por Você ir de encontro em cada coração nessa noite, Pai, e transformando vidas, Pai. Oh, nós Te louvamos. Nós Te adoramos. Oh, nós Te exaltamos. Oh, comece a entoar o nome do Senhor nessa noite, querido. O culto já começou. O culto já começou desde quando você estava vindo no meio do caminho. Começa a gerar. Começa a gerar esse culto dentro de você. Começa a gerar esse culto nessa noite dentro de você. A Bíblia diz que Davi, quando ele ia para a congregação, ele já ia no meio do caminho. Ele já ia desejando a presença do Senhor. Aleluia. Esteja desejoso nessa noite do que Deus vai fazer. Amém? Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Você pode levantar as suas mãos. Oh, Jesus. Jesus, és o meu Salvador, maravilhoso,
ressuscitou. Cordeiro de Deus, santo e justo, Rei Altíssimo, brilhante estrela da manhã, Jesus, és o meu Salvador, maravilhoso, Rei que ressuscitou, Cordeiro de Deus, santo e justo, Rei Altíssimo, brilhante estrela da manhã. Toda a terra brada o seu louvor. Toda a criação se rende em adoração. Maravilha, quão lindo és, nome que sobre todo nome estás, maravilhoso, quão lindo és, teu nome é Jesus, acima de tudo, Jesus. Oh, Jesus. Maravilhoso, quão lindo és, nome. O do nome está maravilhoso, quão lindo és, seu nome é Jesus, acima de tudo, Salvador, Redentor, tu és Deus, tu és Deus, Salvador, Redentor, tu és Deus, tu és Deus, diga isso, Salvador, Redentor, tu és Deus, tu és Deus, Salvador, Redentor, tu és Deus, tu és Deus, maravilhoso, quão lindo és, nome que sou. Oh Jesus, quão lindo és, seu nome é Jesus, acima de tudo, Jesus. Tu és santo, Jesus. Jesus, obrigado, Jesus.
és bom, Senhor Jesus. Cantarei pra sempre, Jesus, te amo. Você ama ao Senhor, Jesus. Eu cantarei pra sempre, Jesus, te amo, Jesus, te amo. Diga, eu cantarei pra sempre, Jesus, te amo, Jesus, te amo. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Oh. Ao único que é digno de receber, aleluia, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adora o Senhor nessa noite. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, te adoramos, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a
a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Obrigado, Senhor. Oh, te adoramos na beleza da tua santidade. Te adoramos. Oh, Jesus. Aleluia a ti, Senhor. Jesus, tu és o pão da vida. Tu és o pão da vida. Tu és santo, Senhor. Tu és justo e fiel. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o ar e grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, grande, ó grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Levante suas mãos e diga isso. Vem agradecer-te por tua obra em nossa
confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer, Jesus, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, Jesus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. E o poder ao Rei Jesus e o louvor somente a ti, Jesus, ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder. Diga isso, Jesus, e o louvor. A honra, a glória, a força, e o poder ao Rei dos Reis, Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Para encerrar, obrigado, Jesus. E o poder a Rei Jesus e o louvor somente a ti, Senhor, ao Rei Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Vamos exaltar o nome dele, porque só ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Seja exaltado, Senhor, nesta noite. Seja adorado. Nós te amamos, Senhor. Nós engrandecemos, Senhor, o teu nome. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. E aqui está, Pai, o teu povo
povo escolhido, Senhor, para levar a tua palavra. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada vida que está aqui, Senhor, por cada família. Obrigada, Senhor, por uma noite maravilhosa. Obrigada pelos teus anjos, Senhor, neste lugar. Obrigada pelo Espírito Santo nos auxiliando, nos ajudando, nos direcionando. Aquilo que você quer, Senhor, falar. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui a tua serva. Eis-me aqui, Pai. Te agradeço por tudo. Obrigada, Jesus, por esta noite. Senhor, confirmando a tua palavra em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Aleluia. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Joelma. E eu vim aqui trazer uma palavra do Senhor. Fique com o coração aberto para receber, porque Ele tem coisas grandes para fazer na nossa vida, amém? Então, o tema da vez é excelência. A gente já está num ambiente excelente, né? A nossa igreja, olha só o que o Senhor já fez aqui. E somos gratificantes, né, ao Senhor e ao nosso pastor, né? Que ele tem feito um trabalho excelente, ele e Márcia, né? E os colaboradores, para que tudo fique com excelência. Amém? Diga para seu irmão aí, você está num lugar excelente. Agora diga para o outro, você é uma pessoa excelente. Eita glória. Aleluia. Então, domingo passado, Sidney falou dos 10 valores que o nosso ministério tem. E eu vou falar aqui os 10, só não vou falar todos, né? Não vou falar cada um. Vou falar um, que é o tema, excelência. Então, nós temos 10 valores. Aleluia. Obrigada, Senhor. Então, a visão do ministério, Verbo da Vida, desenvolveu 10 valores. E eu vou citar agora. Primeiro é vida de fé. Segundo, unidade e amor. Terceiro, integridade. Quarto, alegria e paz. 5, firmeza doutrinária. 6, fervoroso no espírito. 7, coração para servir. 8, edificar pessoas. 9, excelência. 10, vida abundante. Amém? Então, pessoas excelentes, elas estão esperando, elas estão cooperando com Deus para que as coisas aqui na terra vá tudo bem. Amém? Então, uma pessoa excelente, ela coopera com o reino para que tudo vá bem. Amém? A nossa igreja, há 6 meses atrás, você que vem sempre aqui, você viu como estava, né? E hoje, para a glória de Deus, a gente já tem ar-condicionado, porta de vidro, porta automática, né? Um som belíssimo. E a gente está crendo que vai chegar mais coisas. Amém? Então, quando eu cheguei na sede, em 2013, uma das coisas que me chamou a atenção e que me fez ficar naquela igreja, na sede, foi a excelência daquele lugar. Quando eu entrei naquele lugar, que eu olhei, eu digo, meu Deus, que excelência. E uma pessoa que já partiu para a glória, Silvia Lima, uma grande mulher de Deus, ela foi inspirada por Deus. E naquele dia, quando eu entrei ali, a palavra foi como uma espada. Ela me alcançou. E eu disse, é aqui que eu vou ficar. Eu senti uma paz, querida, ali naquele lugar. Porque a excelência, ela fala, né?
Amém? Então, vamos abrir lá em Marcos 4:26. Aleluia. Marcos 4:26. Amém? Então, Marcos 4:26 diz assim: Disse também, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra, dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse, crescesse, sem ela saber como. Aleluia. Então, o que Jesus estava dizendo aqui, meus amados? Ele estava dizendo assim, em outras palavras, a vida funciona desse jeito. Como se um homem lançasse a semente na terra e dormisse e acordasse. E ele nem saber como vai chegar. Ele não sabe como vai chegar. Mas uma hora, essa semente ela vai brotar. Amém? E você vai colher. Você vai colher. Então, a gente não sabe. A gente fica imaginando assim, que a gente lança a semente hoje e amanhã a gente colhe. Mas o tempo não é nosso, é de Deus. Mas a colheita é certa. Amém? A colheita é certa. Então, lá em Gálatas 6:7 diz assim: tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Certamente ele colherá. Então, isso chamamos da lei da semeadura, né? Quando você anda em excelência, você está produzindo algo que no futuro, com a bênção de Deus, você vai colher uma bênção extraordinária. Amém? Então, quando você semeia, é certo que você vai colher. Sabe, o ano passado, eu estava no meu coração de fazer a escola de ministro. E eu já vinha orando. Mas a gente sabe que o mundo, ele é mais real. Ele é mais espiritual do que o real. Então, se levantou situações para que eu não fosse para a escola, né? E eu já tinha feito em janeiro a matrícula, já tinha feito a prescrição, já tinha me conectado na Luminai, mas se levantou uma situação para eu não entrar. Porque o diabo, ele sabia que eu ia estar naquela escola e que eu ia aprender e que eu ia crescer no Senhor. E aí, o que acontece? Quando eu já tinha feito tudo, o diretor manda para mim uma dívida no meu nome, na Serasa, de quase R$2.000. E eu disse, Senhor, e agora? Para encurtar a conversa, que eu não vou poder falar muito, eu comecei a orar. E aí, crendo em fé, eu tinha já decidido de ir para Recife, para um seminário de verão, junto com o pastor e o pessoal. E o Senhor colocou no meu coração, oferte na vida daqueles ministros. E eu disse, eita, Senhor, mas o que eu tinha para ofertar, queridos? Mas se Deus colocou no seu coração, o que você tem que fazer? Obedecer. Amém? Porque a bênção, ela vai chegar quando você obedecer. E aí eu obedeci, eu fui, separei uma oferta, chegando lá, ofertei na vida dos ministros. E celebrei naquele lugar. E hoje eu estou vivendo o que eu plantei lá e o que eu celebrei naquele lugar de poder, né? E aí, quando eu voltei, passando meses, entrei na escola e aí a cabeça girava, como é que vai ser? E a dívida é essa, você vai ter que pagar a escola. E eu disse, não vai dar. Quando eu estava na semana de desistir, uma pessoa que trabalha, sempre eu estou com ele e a esposa, a gente evangelizando junto, né, trabalhando junto, fazendo a obra junto. E ele disse, irmã, Deus me aquietou para me ofertar na sua vida. E eu estive orando e por debaixo de direção de Deus, eu quero ofertar na sua vida. Agora eu estou fazendo isso, não sou eu, é Deus. Veja Deus. Eu disse, amém, meu irmão. E aí ele disse, manda sua chave Pix. E aí quando eu olhei, querido, estava lá o valor.
80% daquele valor que eu estava devendo. E eu fiquei muito feliz. Para a glória de Deus. Fui pagando a dívida, fui pagando e entrei. E é isso aí. Quando você semeia, crendo que a sua semente que você deu de coração, ela vai voltar numa medida recalcada, balançada, sacudida e transbordante. Amém? Aleluia! Aleluia! Então, vamos abrir lá em Daniel 6, do 1 ao 4. Quantos estão aqui? Aleluia! Você está recebendo? Então, lá em Daniel, ele fala aqui de uma passagem, Daniel na cova dos leões. Eu vou ler até o 4. Diz assim: Daniel achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinha que prestar contas a eles para que o rei não fosse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava tê-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Então, no contexto, Daniel estava aqui preso, cativo. Ele foi para a sua terra, Israel, levado pela Babilônia. E o rei Dário percebeu que Daniel era um homem diferenciado e nele havia um espírito de excelência. Amém? Então, dentro de Daniel havia um espírito excelente. Daniel fazia coisas que iam além. Amém? Daniel era um homem, eu creio, né, que ele era um intercessor. Daniel orava. E você sabia que pessoas que oram, que vivem intercedendo, elas são muito perseguidas? Mas Daniel, ele ficava firme. Ele era um homem fiel ao Senhor. Tudo que o Senhor falava, faça, ele fazia. Amém? Aleluia. Então, lá em Provérbios 4:18 diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais ser perfeito. Então, quando a gente está no caminho do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, a nossa vida cada dia mais melhora, porque existe o Espírito Santo dentro de nós. Ele é a nossa luz. Então diga para o seu irmão aí, sua vida vai melhorar cada dia mais e mais. Amém? E eu creio. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos abrir lá em Colossenses 3, 23, 24. Colossenses 3, 23, 24. Que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que do Senhor receberei como recompensa a herança. Servi a Cristo, o Senhor. Uma vida de excelência, queridos, vai abrir portas. Portas que você nem imaginava que poderia abrir. Amém? Então, uma pessoa, aleluia,
Uma pessoa que faz a vontade de Deus, cada dia mais, ela tem prazer de fazer mais e mais, mais e mais, porque ela sabe que é do Senhor que vem as bênçãos. Amém? Então, uma pessoa excelente, ela faz primeiro para Deus. Então, fazendo para Deus, ela está fazendo para pessoas, né? E muitas das vezes, pessoas elas não vão ler a Bíblia. Elas vão ler a sua vida, o seu proceder. Ela vai olhar e dizer assim: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. E ela vai procurar você para desabafar, para pedir uma oração. Então, uma pessoa excelente, ela vai glorificar a vida dela a Deus. A vida dela vai ser glorificada a Deus, porque ela tem uma vida excelente no Senhor. Amém? Aleluia. Então, lá em Mateus 6,33, diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, uma pessoa que busca o reino de Deus, uma pessoa que faz a vontade de Deus, ela é uma pessoa excelente. Por quê? Porque qualquer oportunidade, ela vai falar de Jesus para uma pessoa. Amém? Aleluia. Então, certo dia, eu, como todos que estão aqui me conhecem, né? Eu moro aqui e eu vendia sopa na minha casa. Eu vendia sopa, vendia lanche. E você sabe que para uma comida chegar na mesa, a sopa que eu vendia, eu tinha que ir para o supermercado comprar, eu trazia, eu tinha que cozinhar, eu tinha que servir, e eu era o caixa, e eu era o atendente, eu era tudo, tudo. E era eu, e o Espírito Santo comigo. E naquele tempo, queridos, eu colocava as mesas no jardim e eu preparava aquele ambiente em oração. Porque o Senhor dizia assim: aqui não vai ser só um restaurante, vai ser um lugar onde você vai ganhar vidas com a sua vida. E eu, todas as noites, quando eu abria, eu orava. Começava a orar, declarar, eu colocava a mão sobre as mesas, eu ungia as mesas. E muitas pessoas, queridos, chegavam naquele ambiente para tomar a sopa. E elas aceitavam Jesus. Pessoas foram curadas. Pessoas foram libertas. Amém? Tudo isso para a glória de Deus. Porque o alimento que eu oferecia não era só a comida. Era o alimento espiritual. Porque muitas pessoas iam para comer a sopa. Mas antes de sair, às vezes até eu esquecia de orar. Eu colocava assim, debaixo do porta-guardanapo, um panfletozinho. E às vezes, quando eu não orava, eu dizia: ei, ora por mim. Eu vim aqui, mas eu quero também receber o alimento espiritual. E eu, amém, glória a Deus. Então, querido, certo dia, certa noite, eu estava lá sozinha, né? Mas o Espírito Santo estava comigo. E na hora eu clamei a ele. Ia passando um casal. Naquele momento, eles: tem sopa, tia? E eu disse: tem. E eles logo foram entrando. E naquele momento, queridos, eu senti uma presença maligna. E me deu medo. E eu corri para dentro. Eu disse: Espírito Santo, chegue aqui. E naquele momento, o Senhor me deu uma estratégia. Leve a sopa e peça a eles para sentar na mesa. E eu preparei a sopa, levei na bandeja, coloquei em cima da mesa e eu disse: posso sentar aqui? O rapaz disse: pode, tia.
naquele momento eu sentei, o Espírito Santo disse, ministra a minha palavra. E eu comecei a falar de Jesus. Eu disse, meu amigo, Jesus te ama, Ele tem um plano na tua vida. E eu comecei a falar com a moça, e de repente estava eu lá, né? E eles tomaram a sopa, e eu disse, olha, tem lasanha, vocês querem lasanha? Quero. Pronto. A lasanha é cortesia da casa. Amém. Quando eles terminaram de comer, aí eu falei assim, eu posso orar por vocês? Pode, tia. Eles ficaram em pé. Eles fiquem em pé, por favor. E naquele momento, eu coloquei a mão na barriga daquela moça. E eu comecei a declarar a palavra que ela ia servir ao Senhor. Ela e os filhos que ela ia ter. Ia servir ao Senhor. E que ela era uma bênção. E aí fui para ele, fiz a oração, ministrei o plano da salvação. Eles aceitaram Jesus para a glória de Deus. E terminando, ela disse, ô tia, como é que a senhora sabia que eu estava grávida? Eu disse, não sabia. Eu disse, porque eu descobri essa semana que eu estou grávida. Eu disse, amém, glória a Deus. Vai nascer uma serva do Senhor, ou um servo do Senhor. E naquele momento, queridos, eles começaram a chorar, sabe? E aí eu disse, você é a esposa dele? Ele disse, não, ele é meu namorado. Eu disse, mas vocês precisam casar. Aí, amém. Naquele momento a gente vai embora, tá? Aí eu peguei a conta, né? Fiz a conta e dei a ele. Aí ele olhou assim e disse, você tem dinheiro? Aí ela, não. E você, tem? Não. Aí ele disse, peraí, vai tchau. Aí pegou o bolso, aí saiu contando. Até a última moeda, queridos. Eles contaram e me pagaram. Amém? Aleluia. Mas eles saíram dali cheios do Espírito Santo para a glória de Deus. Então, uma pessoa excelente, ela cria o ambiente. Para quê? Para glorificar o nome do Senhor. Porque só Ele é digno de toda oração. Aleluia. Então, Deus, Ele é maravilhoso. Ele é fiel. Ele quer te usar. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E quando você tiver o medo, clame a Ele. Porque o Espírito Santo, Ele é a sua fortaleza. Ele diz que em vez de espírito de medo, eu te dou espírito de poder, amor e moderação. Amém? Então vamos ficar de pé. O louvor pode subir. Aleluia. Você recebeu? Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Pai. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a tua palavra, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo maravilhoso. E eu declaro em nome de Jesus, rompimento. Se você veio aqui e você precisa de um rompimento, eu estou falando pelo Espírito. Se você precisa de um rompimento, seja na sua área sentimental ou na sua área financeira, vem até aqui, eu quero orar por você. Se você precisa de um rompimento agora, eu não sei o que você está passando, mas veio agora no Espírito essa palavra, rompimento. Aleluia, aleluia, aleluia. É muito forte, viu? Eu não ia falar isso, mas veio. Aleluia.
és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é Rei. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei, Ele é o meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é. Aleluia. Aleluia. Eu creio que todos aqui são salvos, mas se tem alguém que você quer aceitar Jesus, entregar a sua vida, pode vir aqui. Amém? Aleluia. Então tem alguém enfermo que entrou por essas portas com alguma dor, com alguma enfermidade e precisa de oração para cura. Tem alguém aqui? Aquela mulher do fluxo do sangue, ela passou 12 anos sofrendo, mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela não ficou em casa, ela saiu de casa, ela deu um passo de fé e instantaneamente ela foi curada. Amém? Então, se você está aqui e está passando por alguma enfermidade, alguma dor, seja lá o que for, vem até aqui. Eu quero orar por você. E aqui existe uma unção poderosa que você não vai voltar do mesmo jeito. Assim diz o Senhor. Amém? Aleluia.
Aleluia. Então, se você já é crente e ainda não foi batizado com o Espírito Santo, evidência de falar em línguas, se você quer receber, vem até aqui. Eu quero orar por você. Aleluia. É um revestimento de poder orar em línguas. Todo crente, querido, precisa ter esse revestimento. Todo crente precisa orar em línguas. É como você está aqui orando. E no momento, Deus te dá uma visão. Deus te mostra algo. Deus te confirma algo. É poderoso. É uma experiência poderosa. Então, se você quer, venha. Eu quero orar por você. Amém? Aleluia. 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 Pai, obrigada, Senhor, porque eu preguei a Tua palavra e eu creio, Senhor, que todos que estão aqui receberam de Ti. Muito obrigada por uma noite maravilhosa. E sejam abençoados na prática da palavra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Você pode sentar um pouquinho, amém? Palavra maravilhosa. Obrigado, irmã Joelma, por compartilhar da unção que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Isso é uma bênção, viu? Muito obrigado por estar trazendo a palavra para nós essa noite. Creio que cada um que está aqui recebeu, amém, da porção da unção, aquilo que Deus disponibilizou através da vida da irmã Joelma para nossas vidas. Amém? Aleluia, glória a Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre os dízimos e ofertas. E eu queria que você fosse lá para lá em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E fazei prova, diz o Senhor dos Exércitos, né? Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolheres. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz, né? O próprio, você vê aqui que Deus que está falando a respeito de dízimo e oferta. Dízimo e oferta não é coisa de homem, é coisa de Deus. Tudo que Deus criou foi para que a gente seja abençoado. Amém? Deus, Ele criou os dízimos e ofertas para abençoar a sua igreja. Sabe, a melhor coisa do mundo é a gente estar na vontade de Deus. Porque quando a gente faz a vontade de Deus, é impossível que a gente não venha ser abençoado. E uma das coisas que Ele fala para que a gente possa ser abençoado é nos dízimos e ofertas. Ele diz, trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento, para que não falte nada à igreja, tá certo? Para que a gente possa desfrutar dos ar-condicionados, né? Para que a gente possa ter um ambiente propício para que pessoas possam vir e possam receber da palavra de Deus. Então, tudo aquilo que a gente investe é para o reino de Deus. E Deus é tão bom que Ele diz, trazei todos os dízimos. Ele não diz, traga todo o seu dinheiro. Se a gente for olhar, dízimo, a Bíblia diz, dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que a gente recebe. 10%. Tá certo? E Ele não diz só, você tem que devolver os 10%, mas Ele diz que se você devolver, é certo que você vai ser abençoado.
Ele diz, faça prova de mim, para você ver se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar a bênção sobre a sua vida. Sabe, querido, quando nós estamos andando em obediência, é impossível a gente não ser abençoado. Quando nós estamos andando em obediência, nós podemos fazer até prova de Deus. Ele diz na sua palavra, ele diz, provai-me nisto. Se você fizer o que eu estou te mandando, prova-me nisto, para ver se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar a bênção sobre a sua vida. Se você quer ser próximo na sua área financeira, faça o que a palavra de Deus diz. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta, tenha um coração generoso. E pode fazer prova do Senhor. Porque Ele vai fazer vir tantas bênçãos que a Bíblia aqui diz que você não vai ter nem onde colocar. Você vai começar a abençoar pessoas. Amém? Então eu vou orar e você pode ficar livre para trazer o seu dízimo ou fazer aí pelo QR Code, né? Porque hoje em dia a gente usa muito o Pix, né? Então eu vou orar. Pai, nós te damos graças porque você é um bom Deus. Você é um Deus fiel e você tem nos mostrado formas, Pai, de nós sermos abençoados na nossa vida financeira, Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque sabemos que esse dinheiro que a gente está depositando aqui vai ser bem empregado, Pai, vai ser bem administrado. Muito obrigado por você dando sabedoria, Pai, para as pessoas que recebem esse dinheiro, para que seja bem administrado. Nós te louvamos e te agradecemos. Declaramos esse dinheiro, essa oferta sendo abençoada. Muito obrigado, Senhor, porque não faltará na vida dos nossos irmãos, na casa deles, Pai. Obrigado, Pai, por bons empregos, Pai. Boas casas, Senhor. Tudo aquilo que cada um irmão que está aqui, Senhor, que tem dizimado, Senhor. Nós fazemos prova de Ti, nós te damos graças, Senhor, porque chegará, Pai, e não faltará na vida de nenhum deles. Nós te louvamos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Aleluia. Na presença do inimigo, levanto um aleluia, mais alto que os ruídos. Levanto um aleluia, canções são armas para mim. Levanto um aleluia e deixo a escuridão fugir. Na tempestade, alto e mais alto, o meu louvor fugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o Rei vive está. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos agora para os nossos avisos. Sempre tem alguém que diz, né? Quem avisa, amigo é, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, temos o jiu-jitsu aqui nessa igreja. Se você gosta de artes marciais, né? Artes marciais, nossa igreja aqui tem feito esse programa aqui de jiu-jitsu aqui para quem deseja participar. Jiu-jitsu aqui nas quartas-feiras, às 19 horas, para os adultos. No sábado, às 8 horas, infantil. E de 9 horas da manhã para os adultos. No sábado. Culto das mulheres. Eita, as mulheres estão animadas para o culto das mulheres. Então, dia 11/7, às 19 horas, teremos o culto das mulheres aqui. Tem o clube do Bolinha e tem o clube da Luluzinha, que é o da Luluzinha, né? Eita glória! Então não fica de fora.
aproveita aí para você ter comunhão, se conhecer melhor, sabe? A Bíblia diz que na comunhão Deus ordena a bênção, certo? Então, mais uma oportunidade que a nossa congregação está dando aqui para vocês ter comunhão com os irmãos, amém? Então, nós temos os nossos cultos aqui da igreja. Temos na quinta-feira, eu já ia dizer na terça-feira. Ainda não, né? Temos os nossos cultos aqui na quinta-feira, que é esse que você está hoje, né? Que começa de 8 horas. A gente chega 10 minutinhos antes para estar se aquecendo, estar fazendo uma oração, né? Oração maravilhosa. E temos os nossos cultos também aos domingos, às 6 horas da noite. Você que ainda não veio, já está sendo convidado para estar aqui junto conosco de 6 horas. E vamos ver mais alguns avisos aqui. Pronto. Tem alguém que nos visita aqui nessa noite? Está vindo pela primeira vez? Ó, tem a nossa irmã aqui. Então, minha irmã, seja bem-vinda e seja abençoada. E fique livre para estar vindo mais vezes aqui, tá certo? Você é uma bênção. Nós queremos receber daquilo que Deus tem colocado na sua vida, sabe? Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um propósito. Ele conhece você e não retém isso para você. Você compartilha com os seus irmãos, viu? Então você fica livre para estar vindo mais vezes para aqui. Não sei se você é de outra congregação, mas fique livre, tá certo? É um prazer receber hoje você aqui conosco, tá bom? No mais, podem ficar de pé. Tem algum aviso, pastor? Então, levanta, toma tua cama e anda, né? É uma noite abençoada, meu querido. É nóis.